Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no dia de hoje venho mostrar-vos uma opinião sobre a imigração descontrolada em Portugal de uma imigrante. É verdade, neste vídeo levanta-se também a questão do lugar de fala que eu costumo abordar, mas também já vos vou falar sobre esse assunto. Peço-vos entretanto só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado adiram ao plano de apoio ao canal. Tem também o MBWay na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. Mas bom, eu venho então mostrar-vos esta opinião que foi dada como polémica, apesar de não ter sido dada como xenófoba ou racista, porque foi uma imigrante que a fez. Por isso é que eu falo também da questão do lugar de fala. Mas antes de falar deste tema, vou mostrar-vos o vídeo propriamente dito, que foi para isso que também vieram aqui, e portanto mostro-vos o vídeo e já dou a minha opinião sobre o assunto e sobre a questão do lugar de fala, que eu acho que se tem tornado muito relevante no Ocidente nos últimos anos. Mas bom, vamos então ouvir. Portugal é um país maravilhoso. É um país maravilhoso, mas verdade. sim está sofrendo com imigração descontrolada, Pois entendeu? Eu entendo isso como imigrante, eu entendo isso quando eu me ponho no lugar de um português. No caso, uma mãe com uma filha que tenta alugar uma casa e ela não consegue Exatamente. porque não aceita a criança, porque pra dividir com as demais pessoas dentro do apartamento não pode ter barulho de criança. Aí a mãe também não pode alugar uma casa sozinha porque fica muito caro. Com o excesso de imigração, acaba que as coisas começam a ficar mais caras. Exatamente. E aí uma mãe, por exemplo, com uma filha não consegue dividir uma casa no meio dessas pessoas. Ou ela tem um espaço para ela tem que ter sorte, entendeu? Então quando você vê o sofrimento do português, você entende o porquê que às vezes um deles fala assim, tá de desacordo com a imigração aqui. Mas quando alguém chega pra mim e aponta assim, volta pra tua terra, não sei o que. Normalmente eu prefiro me abudecer. Meus caros, isto é um tema muito importante, porque... E porque é que eu vos estava a falar do lugar de fala propriamente dito? Isto é um tema muito importante, porque na verdade em Portugal, apesar de nós entendermos que existem várias coisas, vários problemas associados à questão da imigração, não são todas as pessoas que o podem apontar. Ora, porquê é que eu digo isto? Nós compreendemos de imediato que não são todas as pessoas que o podem apontar, tendo em conta que, se for um português, se for um não imigrante, se for uma pessoa não ocidental a apontar esse problema no Ocidente, podem desconsiderar o argumento. Se for uma pessoa ocidental, portuguesa, o que for, a apontar esse problema, é racista. Portanto, tem muito a ver também com o lugar de fala, porque acreditamos logo que isto depende de forma imediata ou da cor da pele da pessoa. A opinião em si não deveria depender da cor da pele da pessoa, da nacionalidade, da etnia ou o que for. Eu acho que isso também, logo aí, é uma forma de discriminação. É curioso. Quer dizer, eu ter uma opinião enquanto português não é válida, mas um imigrante ter essa opinião é válida. Portanto, também é questão do lugar de fala, e compreendam que isso é um fenómeno real. Nós aceitamos muito mais a discussão do racismo se a discussão for tida entre minorias étnicas do que se for tida entre maiorias étnicas. As maiorias étnicas não podem discutir o racismo, como vocês já se aperceberam. Portanto, também é muito por aí. Agora, a questão seguinte é, a pessoa aqui em causa, que desde já eu valorizo a coragem, porque é preciso... muitas pessoas que não compreendam as palavras da pessoa em causa, e valorizo essa coragem e essa empatia, diria mesmo, com o povo português, porque a senhora em causa está a fazer o exercício de se colocar nos pés do português, nos sapatos do português, e não é fácil, até porque nós somos um país com poucas capacidades financeiras, produzimos pouca riqueza, pagamos salários baixos, os contratos são precários, as casas são caras, o custo de vida é elevado, e portanto temos vários problemas que também se alastram, também se promovem através de receber imigração em massa. Ora, isto tem várias questões. Nós percebemos primeiramente que a nacionalidade é atribuída de forma leviana, ou seja, nós atribuímos uma nacionalidade a pessoas que não obrigatoriamente sabem a língua portuguesa, não sabem um pingo da história, e portanto logo aí está errado, primeiramente. Mas essa é a primeira, porque é a nacionalidade e é uma coisa que eu acho que é digna de ser tida em conta. Depois é a questão de legalizar um imigrante sem sequer ter a nacionalidade, porque eu comecei pela nacionalidade, que eu acho que é o mais relevante. A nacionalidade portuguesa não pode ser dada ao desbarato, é uma coisa super relevante, muito importante, parece-me a mim. No segundo caso, temos a legalização das pessoas. Ora, nós temos um problema não só com os legais, mas com os ilegais. Temos um problema com os dois. Ora, porquê é que eu digo isto? Porque se nós resolvermos o problema de forma interna, ou seja, se nós resolvermos o problema só com o que está, com as pessoas que estão cá dentro, nós percebemos que podemos expulsar um ilegal no dia de hoje, mas no dia seguinte pode vir o seu primo, porque não estancámos o problema na fonte. Portanto, antes de nós atacarmos o problema internamente, e existe um problema,
existe um problema. Antes de se atacar o problema internamente, eu acho que se deve estancar na fonte. E a fonte são as fronteiras. Portanto, tem logo que se controlar as fronteiras. Tem que começar a haver outros critérios para a entrada de pessoas, para a entrada de pessoas em Portugal e para a sua legalização. Portanto, isso é primeiro estancar o problema na fonte, que são as fronteiras. Depois sim, depois de se controlar as fronteiras de forma adequada, porque apesar das pessoas nas fronteiras entrarem completamente de forma descontrolada, têm a sua legalização mais ou menos garantida e, portanto, não faz sentido nenhum. Portanto, primeiramente estanca-se o problema na fonte próxima de nós, porque o problema da fonte poderia ser o país de origem das pessoas, mas isso já são outros cenários. Estanca-se o problema nas fronteiras. Cá dentro, tem que se arranjar novos critérios de legalização das pessoas e mais, as pessoas que se legalizaram através de critérios levianos, que tiveram a nacionalidade ao fim de 5 anos, que quer dizer, as regras têm que ser revertidas e se houver casos disso, e provavelmente haverá, há que retirar a nacionalidade de um determinado número de pessoas. Essa é a primeira. Não falo de pessoas, obviamente, que estão cá há 20 anos, que já têm filhos, que já se integraram, que os filhos nunca estiveram no país de origem dos pais, etc. Não falo dessas pessoas. Falo de pessoas que chegaram cá há 5 anos, têm a nacionalidade, não fazem a menor ideia do primeiro rei de Portugal, não fazem a menor ideia de dizer 2 palavras, 3 em português, e portanto é disso que se fala. Portanto, essa é a primeira. Rever as leis das nacionalidades, rever os critérios de legalização das pessoas, mas primeiramente estancar o problema nas fronteiras e depois disso começar então a fazer algumas deportações. Os ilegais têm que ser deportados. Pessoas legais que tenham cometido crimes têm que ser deportadas. Pelo menos, talvez, digo eu, pelo menos até terem nacionalidade. Mas, mais uma vez vos digo, quando tiverem nacionalidade, já houve uma revisão de nacionalidade que eu referi, não é em 5 anos. Portanto, até terem nacionalidade, se cometerem crimes, é para deportar. Depois de terem nacionalidade, pronto, são cidadãos do país e têm que ser presos em Portugal. Portanto, cometeram um crime, têm que ser penalizados por ele em Portugal. E depois, as pessoas têm que estar a trabalhar, ou pelo menos à procura de trabalho, porque compreenda-se que só para os portugueses está mal, para os imigrantes também estará. Portanto, têm que estar à procura de trabalho e têm que ter um tempo definido para isso. RSIs é uma coisa que também tem que acabar. Quer dizer, os portugueses, se não trabalharem, não têm comida, não têm teto, não têm água, mas um imigrante, e eu sei de circunstâncias dessas, mais uma vez vos digo, eu não falo de Borla, eu sou de um bairro social. E há pessoas com casas pagas ou com rendas completamente irrisórias de 5, 10 euros. E quando eu digo casas não falo do teto, da água, da luz, do gás, etc. Portanto, tudo. E depois disso, acabando com os RSIs, logo aí já há uma diferença, porque muitos imigrantes, eu acredito nisso, vão à procura também do país que lhes dá mais condições, diria mesmo, de se encostarem. Portanto, as pessoas devem vir para cá com um contrato de trabalho, não é com manifestação de interesse. Existem vários critérios, é como eu vos digo, isto é um problema complexo, há vários problemas a resolver, depois pode-se debater prazos, pode-se debater, por exemplo, quanto tempo é que um imigrante deve estar à procura de trabalho sem o ter, por exemplo. Ou quanto tempo é que o imigrante tem que ter de país, o que é que tem que fazer para obter a nacionalidade. Isso são detalhes que obviamente têm que ser acertados, mas também são suscetíveis a debate, também me parece. Agora, regras de entrada, regras de adaptação cultural, regras de procura de trabalho, regras de descontos, quer dizer, os portugueses se ficarem sem trabalho, alguns têm o subsídio de desemprego, os outros, se não trabalharem, não têm comida, não têm teto, não têm medicamentos, e quer dizer, não se pode considerar isto justo. Portanto, mais uma vez vos digo, há que distanciar primeiramente a definição de refugiados e de imigrantes, que também é importante. E depois, a partir daí, tratar-se do assunto com seriedade. As pessoas, muitas delas, e eu acredito nisso, muitos dos imigrantes que para cá vêm podem vir com o interesse de trabalhar, não duvido nada, e portanto há que valorizar esses que querem vir trabalhar, que querem vir produzir, que se querem vir estabelecer, que querem ter as suas famílias, etc. E portanto, as pessoas que estejam prontas para terem a sua nacionalidade, para lutarem por ela, para descontarem, para contribuir para o país, essas pessoas são bem-vindas. Agora, obviamente de forma controlada, com cotas, com números, tratando das regras que eu referi, etc. Isto é o meu pensamento sobre o assunto. Agora a malta de esquerda dirá, mas isso é racismo. Não, vocês repararam que eu estive aqui durante praticamente 10 minutos a falar sobre a imigração, não me ouviram a referir a uma raça ou uma nacionalidade.
pode-se também referir, e é uma coisa que eu concordo, devem-se priorizar pessoas que se adaptem mais facilmente à nossa cultura. Por exemplo, isto são tudo regras que eu estive aqui a dizer e que acho que podem servir os interesses do país. Há mais, podem-se discutir detalhes, portanto, é muito por aí, é o que me parece. Essencialmente é isto, mas prezo o bom senso da pessoa em causa. Acho que foi um comentário muito digno de uma pessoa que se soube pôr nos sapatos dos portugueses, porque conhece verdadeiramente a realidade e não está a discutir a imigração de uma bolha de privilégio, como estão muitas ministras de esquerda que não põem um pezinho fora do escritório, que não abrem a boca sobre o assunto e que acham que, quer dizer, quem discutir a imigração é racista ou é xenófobo. Não acho que seja por aí. Acho que é um problema a resolver na atribuição da nacionalidade, nos critérios de legalização, na segurança nas fronteiras, porque as pessoas, mesmo entrando legais, se alterar as regras, também se está a tratar dos problemas nas fronteiras, portanto eu acho que também tem que ser controlado. Há várias questões a falar sobre este assunto e, portanto, meus caros, isto foi o que eu me lembrei entretanto. Eu não falo com papel, não falo com notas e, portanto, isto foi o que eu me lembrei no entretanto, mas há muito mais coisas a serem debatidas e detalhes podem ser debatidos, quer dizer, alguns de nós acreditam que se deve fazer, e eu sou desses, que se acreditam que se deve fazer pelo menos um exame de competências básicas e de conhecimentos sobre o país, quer dizer, de conhecimentos sobre a língua, sobre a história, como se faz, por exemplo, no Reino Unido. Acho que ainda se faz, se já não se faz, pelo menos fez-se em tempos. E, portanto, acho que é uma boa forma, quer dizer, porque, ao fim e ao cabo, as crianças em Portugal têm que ter história, têm que ter geografia, têm que estudar cá e, portanto, ganham competências básicas nas escolas. Portanto, pedir a um cidadão que quer ser português, que conheça a língua e que conheça mínimos de história, também não me parece uma monstruosidade do outro mundo. Mas enfim, isto são algumas das regras que eu concordo, que eu acho que devem ser tidas em conta. E pronto, e depois o resto, detalhes, são dignos de opiniões e de debate, é o que me parece a mim. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto, o vídeo já vai longo, fartei-me de falar, portanto peço imensa desculpa terem-me estado a ouvir 13 minutos ou 14 a falar de imigração, pá. Coisa, às vezes quando começo a falar, enfim. Mas bom, meus caros, da minha parte era isso. Entretanto, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo se ainda não deixaram. No segundo canal vão ter um vídeo sobre e ouçam bem, porque isto é dramático, a descriminalização da pornografia infantil na Alemanha. É dramático, meus caros. Mas eu vou falar sobre esse assunto, está noticiado no European Conservative. Eu vou trazer-vos e vejam, porque está espelhada naquela notícia a decadência ocidental. Mas bom, meus caros, deixem o gosto neste vídeo se ainda não deixaram, têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.